Estamos aqui porque ainda existe alguém que nos ama verdadeiramente. Existe um amor ainda que não é como o dos homens, que nos deixa de lado, mas o amor dele não nos deixa de lado. O amor dele continua a nos acessar mesmo quando nós o deixamos de lado. Amém? Obrigado, Paizinho. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu gostaria de começar agradecendo. Eu estou um pouquinho nervoso, mas é por causa da responsabilidade que é estar aqui. Num tempo onde tantas coisas banais têm sido faladas em cima do altar, está sendo difícil achar pessoas que sobem com um tremor e um temor verdadeiramente no altar para ministrar a palavra. Amém? Eu queria começar agradecendo aos pastores mais uma vez e à família pastoral por me ceder este espaço, né? Sabemos que é uma responsabilidade muito grande estar aqui e os pastores, juntamente com o Leonan, têm abençoado a minha vida, têm abençoado a minha casa de uma forma sobrenatural, né? Muita assistência nos bastidores, muitas conversas, muito alinhamento, muitos puxões de orelha, mas isso faz parte do processo. Amém. Quem diz que quer crescer e não quer tomar um puxãozinho de orelha está fora do processo de crescimento. O que passa disso é fantasia. Se alguém fala que está crescendo para algum lugar e não tem perda em alguma coisa, isso é fantasia. E a gente tem visto tanto isso na internet, né? Promessas e promessas de chegar em algum lugar sem fazer muito esforço. Mas com a palavra de Deus não é assim. Eu louvo a Deus também pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de frutificar nesse altar, né? Graças a Deus eu tenho servido nesta casa com a minha família, juntamente com a minha esposa, e o Senhor tem me oportunizado de fazer muitas coisas, né? Nesse ano, nós já estamos caminhando para o final do ano, né? Vocês já perceberam que daqui a alguns dias, 2023, passou. E graças a Deus, nesse período, eu tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos aqui, como o trabalho com os jovens, né, com a juventude, pegar do zero, onde não estava sendo desenvolvido nada. E hoje, graças a Deus, nós temos uma juventude na igreja, meio que ainda nos bastidores, mas é porque nós estamos aprendendo sobre identidade. Identidade primeiro se aprende nos bastidores para depois colocar para fora. Por que a gente vê tanta banalidade aí fora? Porque pessoas que não sabem nem quem elas são querem dizer quem as pessoas têm que ser. Tem alguém da juventude aí? Faz um sinal aí, dá um tchau, faz um barulho. Tá fraco, vocês não me envergonham não, hein? Amém? Também foi desenvolvido nesse ano o Imersão ID, que foi algo assim, especialmente na minha vida, sobrenatural, né? Nós estivemos aqui durante um ano inteiro falando sobre identidade, falando sobre as mazelas que muitas das vezes existem em nós, sobre os problemas que nós temos em diversas áreas, seja emocional, financeira, seja espiritual. Então, durante um ano inteiro, nós estivemos aqui falando sobre identidade e foi um privilégio. Quem participou do Imersão? Pelo menos uma vez, dá um tchauzinho aí. E graças a Deus, esse último módulo nosso é o que? O frutificar, lembra? É a 7ª camada da identidade. E eu tenho visto várias pessoas frutificarem por causa do trabalho que foi desenvolvido aqui. Pessoas que têm alcançado lugares profissionais, sentimentalmente, pessoas que têm melhorado juntamente com o cônjuge, pessoas que têm crescido espiritualmente porque ativou a identidade nesse processo. Mas a jornada é longa e quando se trata de identidade, nós sempre precisamos estar aprendendo. Amém? Então é um privilégio para mim muito grande trabalhar também no culto lar. Eu queria separar esse tempo para fazer esses agradecimentos. Eu sei que ao longo desse ano, né, o pastor Hamilton me permitiu, juntamente com os pastores, fazer parte desse trabalho e deixar minhas digitais. Então eu tive a oportunidade de ir em muitas casas, conversar com muitas famílias e ministrar a palavra. Isso hoje, irmãos, é algo meio que escasso, vocês já repararam? Como que essa geração de lá para cá mudou?
As pessoas já não reúnem mais nas casas, já não há mais culto entre as vizinhanças, já não há mais esse momento que antes era algo natural, as células, os cultos que eram estabelecidos antigamente, as reuniões, hoje se vê muito pouco, mas pela misericórdia de Deus, aqui nessa igreja, funcionou esse ano o culto lar. Amém? Alguém já participou do culto lar alguma vez esse ano? Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Como está o seu coração para essa noite? Quanto você acha aí? Expresse aí, como está o seu coração? Marcos 12, versículo 1 e 2, que nós vamos ler. Como está o seu coração para esse momento? Amém. Talvez o seu coração está mais ou menos, mas o importante é que no percurso ele esteja correto diante de Deus, porque nem sempre nós estamos bem. Quem diz que sempre chega aqui com o coração alegre e exultante está mentindo, porque nós somos seres humanos e o Senhor ele nos sonda e nos esquadrinha. O Senhor ele conhece o nosso cheiro. Quando nós nos apresentamos diante dele, nós não precisamos falar nada, ele faz assim, ó. E ele conhece o que se passa dentro de nós. Então que o seu coração nessa noite, ele comece a ser sintonizado para um lugar ideal. Mas eu queria te perguntar também, será como que está o sentimento de Deus ao nosso respeito essa noite? Essa é uma pergunta muito importante. Porque tudo nessa casa é feito para Ele. As canções que nós cantamos são para Ele. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós levantamos para Ele. Quando nós nos vestimos em casa antes de vir para o culto, é para Ele. Tudo que é feito aqui é para Ele. Só que muitas das vezes nós fazemos várias coisas para Deus sem nos preocupar qual é o sentimento dEle ao nosso respeito. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Já viu quando você chega na casa de alguém, você vai fazer uma visita e essa pessoa que é a dona da casa está um pouquinho estranha? Você fala assim, tem alguma coisa errada. Quem já viveu isso? Será que nós temos maturidade suficiente de perceber, quando nós chegamos na casa de Deus, se o sentimento de Deus ao nosso respeito está assim ou assim? Será que nós temos essa sensibilidade no Espírito? E aí, como está o sentimento de Deus ao nosso respeito? Nesse lugar onde nós nos ajuntamos aqui essa noite, chamado Comunidade Ágape, porque a intimidade com Deus, fala comigo assim, a intimidade com Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Isso é intimidade. Quando você é muito amigo de alguém, você evita até tocar em certo tipo de assunto, não é verdade? Porque você sabe que talvez aquilo ali pode causar uma ferida naquela pessoa. Quando nós temos intimidade com Deus, nós começamos a perceber que existem coisas que o Senhor não gosta, então nós não fazemos. Intimidade com Deus não é sobre pular, orar em línguas, fazer mirabolâncias na presença de Deus. É sobre conhecer os sentimentos de Deus e entender o que Ele ama e o que Ele odeia. Amém? Você está com a sua Bíblia aberta em Marcos? Amém, Jesus. Vamos lá, Marcos capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós vamos ler. Esse texto é um texto muito rico, como toda a palavra de Deus. Só que eu tenho o costume de falar isso aqui, mas esse texto é um texto difícil. Porque esse texto, para você entender o que Deus quer te falar nessa noite, depende do seu coração. Eu sei que nessa noite tem pessoas que vão entender e receber, e tem pessoas que não vão entender e não vão receber. E desde já eu queria te convidar para pensar qual das duas pessoas você é. Porque o seu coração hoje, ele é o receptor daquilo que Deus quer falar, mas para você entender, o seu coração tem que estar na posição correta. Esse texto de Marcos 12 vai falar sobre a parábola dos vinhateiros maus. Amém? Vai falar sobre a parábola dos vinhateiros maus.
Você que pode, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Eu queria te pedir nesse momento o máximo de concentração possível. Marcos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: E começou a falar-lhes por parábolas. Começou a falar-lhes por quê? Parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, fala comigo assim, vai chegar o tempo. Amém. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Jesus, essa é a sua palavra, Pai. Neste momento te pedimos, Deus, que o Senhor sonde cada um dos nossos corações e que o seu Espírito Santo, que é aquele que nos convence, traga o nosso coração para o lugar correto, para que possamos desfrutar da sua palavra e tudo daquilo que está preparado para nós essa noite, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos no mundo espiritual agora a falência, Pai, de todo espírito maligno, todo espírito de distração, Pai, em nome de Jesus, todo espírito, Pai, que traz sono, todo espírito, Deus, que de alguma forma quer roubar deste meu irmão, da minha irmã, Pai, a riqueza que o Senhor tem para eles e as bênçãos que o Senhor tem para eles nessa noite, em nome de Jesus. Que aqueles que creem, Pai, se coloquem neste momento em uma posição de autoridade espiritual. Como representante de sua casa, Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós sejamos embaixadores dos nossos lares neste lugar. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, sair deste culto, Pai, com os nossos cestos cheios da sua presença, com os nossos cestos, Pai, cheios, Pai, da sua glória, em nome de Jesus. Te peço, Pai, que mais uma vez o Senhor revele a nós os teus segredos. Derrame sobre nós segundo a medida do seu coração, Pai, segundo a sua misericórdia, em nome de Jesus. Aquele que crê diz amém e amém. Pode se assentar no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Como eu disse, esse texto é muito rico. Esse texto ele tem várias peculiaridades, inclusive uma pontada escatológica, que é o que? A narração do que acontecerá ao longo do tempo. Só que quem estava aqui no culto, não sei se foi na ceia, o pastor me deu a difícil tarefa de pegar aquilo que foi ministrado no imersão e ministrar aqui em talvez 40 minutos. Tarefa essa que é muito difícil. Porque geralmente no imersão nós ficamos aqui uma média de 3 horas e meia. O pessoal às vezes cansa de olhar para mim aqui de tanto que eu falo. E a gente vai vasculhando a palavra, vai estudando a palavra e vê que ela é realmente a profundidade da riqueza de Deus. E a gente praticamente não vê as horas passar. Só que o tema do último imersão foi sobre gestão financeira pessoal. Esse foi o tema do imersão que o nosso pastor pediu para que eu trouxesse aqui de uma forma resumida. No imersão nós falamos sobre várias coisas e eu acredito que muitas pessoas cresceram aqui de forma sobrenatural com o que foi falado. E esse texto que nós lemos foi o eixo da palavra que nós estudamos aqui naquele sábado. Quem estava aqui? Quem lembra? Amém. Aleluia. Esse texto, amados, começa dizendo o seguinte: e começou a ensinar-lhes por parábolas. O que é a parábola? Se você for olhar na matemática, é uma curva entre 2 pontos. Quem sabia disso? Na matemática é aquela curva, a parábola é aquela curva. Só que a parábola nesse texto é uma história que é contada de uma forma codificada, para que nem todos entendam o sentido da mensagem. Mas para entender o sentido da mensagem, tem que estar com o coração no lugar correto. Uma mensagem que foi codificada para que nem todos entendam. Só quem tem a chave. Fala para o seu irmão assim, ó, esse é o momento chato. Que o pregador fica mandando eu te repetir as coisas. Nós vamos ter muito isso aqui hoje. Amém? Só quem tem a chave da parábola
consegue entender o que o Senhor está querendo falar ali, correto? Só quem tem a chave, quem tem o segredo. Por que muitas pessoas escutam a palavra de Deus e não entendem aquela mensagem que está ali por trás? Pessoas muitas das vezes saem de casa precisando de uma resposta de Deus, precisando da bênção. Deus aqui, Ele entrega a resposta, mas a pessoa ela não consegue entender. E ela segue a vida como se ela não tivesse recebido a resposta. Mas na verdade o Senhor deu a resposta. O coração que não estava conectado o suficiente para entender. Então eu gostaria de te pedir que o seu coração estivesse muito conectado. Amém. Fala com o seu irmão assim, não me atrapalhe. Eu preciso estar conectado. Fala com ele assim, ó, Deus vai falar comigo. E se eu não estiver com o coração correto, eu vou perder. A parábola, irmãos, é justamente isso. É uma história que é lançada, mas que não é para pegar todos os peixes, sabia? É somente alguns. Como eu sei que essa igreja é uma igreja que preza pela palavra, eu vou provar. Amém. Vamos lá comigo em Mateus. Juan, de onde você tirou isso que a palavra é algo que é falado em código para que nem todos entendam e que o coração tem que estar na frequência para entender? Mateus capítulo 13, vamos lá rapidinho. Livro de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 10 ao 7, eu vou ler para você. Amém? Todos acharam? Amém. Olha só o que diz. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Olha aqui que Jesus está falando, eu falo por parábolas, porque para vocês eu estou entregando um mistério, mas tem pessoas aqui que não vai receber o mistério. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Tem muita gente hoje do politicamente correto que vai falar assim, mas isso não é justo, como é que Jesus... Eu venho na igreja e Jesus fala de uma forma que não é para mim entender, porque Ele está preocupado com o seu coração. O evangelho não é sobre você, é sobre Ele. Não é Deus que tem que se adequar para fazer a nossa vontade, é nós que temos que nos adequar para entender aquilo que Ele quer nos falar e quer nos ensinar essa noite. Amém? Mateus 13, né, que nós estamos. Qual versículo que eu parei? 11. E ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Sabe quem que era esse pessoal? Os fariseus. Sabe quem que é o fariseu? O pessoal que acha que sabe. O pessoal que acha que conhece. O pessoal que estudou a fundo a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra de Deus. O pessoal que tem vários diplomas na parede sobre Jesus, mas nunca teve intimidade com Jesus. Versículo 12. O pessoal usa esse versículo aqui muito errado, hein? Esse é o contexto desse versículo, tá? Porque aquele que tem, será dado. E terá abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Olha só que interessante. Jesus está falando, eu falo por parábolas, porque por mais que eles tenham olhos e ouvidos, eles não conseguem captar. Mas por que isso acontece? 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Olha, aí vem o segredo. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus olhos, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o seu coração, e se converta, e eu os curo. Ah, Jesus. Eu já estou entregando a chave dessa palavra no início.
Talvez você chegou aqui com o seu coração amargurado, eu não sei como que foi a sua semana. Entregue hoje o seu coração aos pés de Cristo. Para que aquilo que você veio buscar, para que a palavra que você veio buscar do Senhor, você consiga compreender, porque uma coisa é certa, ela vai ser falada. Triste coisa é quando a oportunidade passa por nós e nós não estávamos preparados. Jesus começa a falar assim, olha, eles têm o ouvido duro para ouvir a palavra. Você sabe quem que são essas pessoas? Aquelas pessoas que chegam para ouvir o culto e falam assim, mais um culto, hein? Mais um culto, pastor Marquinhos, a pastora Regina, um dos obreiros vai ministrar e a minha vida vai seguir da mesma forma. Então esse tipo de pessoa senta para ouvir a palavra e tem aquele coração assim, nada vai mudar, eu vou ouvir, mas eu sei que nada vai mudar, porque o coração dela, o ouvido dela na verdade, o que fala aqui? Deixa eu voltar um pouquinho. Cumpre a profecia de Isaías 15, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado. Sabe o que é isso? Vou trazer mais simples, é quando o pai ou a mãe está falando com o filho, chamando a atenção, e o filho ouve e fica assim, tá bom mãe, tá bom. Eu sei, não, eu já ouvi. Esse é o coração que o texto está falando, que impede a pessoa de receber o segredo da palavra. Amém? E o interessante é que os olhos também estão agravados, e a pessoa está na frente dela e ela não consegue ver. Jesus está aqui falando, e a pessoa não consegue enxergar, ela vai embora e comenta assim, nossa, que culto vazio, que culto fraco, que culto frio. Ela não conseguiu enxergar no louvor a presença de Deus. Ela não conseguiu enxergar na abertura a presença de Deus. Ela não conseguiu enxergar na palavra que Deus estava falando. Mas não é que Deus não falou, é os olhos dela que não está correto. E muitas das vezes nós somos assim. Muitas das vezes estamos no culto dispersos. Nós andamos, nós mexemos no celular, nós conversamos, nós criamos um culto paralelo em meio ao culto, porque o nosso ouvido e os nossos olhos são duros para entender aquilo que o Senhor quer falar nesse altar. Nós nos acomodamos muitas das vezes. É mentira minha? Estou exagerando em algo aqui ou não? Achei que era só eu que faço isso de vez em quando. Porque eu faço, amados. Eu preciso aprender, eu preciso descer, eu preciso ser quebrado. Eu preciso ser pego por Jesus, pela orelha, sabe? Olha, vem cá para você aprender. Teve um dia que eu estava aqui na bateria, sabe? Vou falar, Jesus. Vou me expor aqui, tá? Para mostrar que eu também penso esse tipo de coisa. Teve um dia que eu estava na bateria e o pastor Marquinhos sentou lá em cima. E na minha cabeça, tipo assim, o culto estava um tédio. Estou abrindo meu coração aqui. Eu estava pensando assim no meu coração, é mais um culto. Eu olhei para o pastor Marquinhos lá em cima e Deus começou a me bater aqui na bateria, no meio do louvor. Eu chorava, como eu sempre choro, sou muito chorão. Talvez as pessoas olhavam para mim e pensavam assim, não, ele está sendo ministrado ali pelo louvor. Não era nada disso. Jesus estava falando assim para mim, hipócrita. Você não crê que eu ainda posso fazer neste lugar? Você acha que é por causa da habilidade das pessoas? Você acha que é por causa da quantidade de pessoas, Juan? Você é melhor que alguém neste lugar? É o que o Senhor falou para mim ali, ó. Aí eu tive que sair de lá, me prostrar ali na cadeira e clamar por misericórdia. Falar, Deus, tem misericórdia de mim. Porque o meu coração, às vezes, ele me leva para lugares que o Senhor não me chamou para ir. O meu coração, às vezes, me leva a pensar coisas que o Senhor não me chamou para pensar. A falar coisas que o Senhor não me chamou para dizer. Por isso que o texto diz, de tudo que guardares, guarde o seu coração. Amém? Então o seu coração nessa noite, ele é a frequência. O seu coração nessa noite é tipo assim, ó, Jesus emite um sinal, correto? Que bate nas nossas antenas, só que o nosso coração que tem a capacidade de decodificar a mensagem. Amém?
essa ainda é só a introdução. Vocês já estão recebendo? Aleluia. O pastor me deu a tarefa de falar sobre gestão financeira pessoal, né? E no eixo dessa mensagem, nessa tarefa difícil que me foi entregue, eu comecei a buscar de Deus e falar assim, como eu vou falar num curto espaço de tempo tudo que eu falei ali no Imersão, porque nós falamos sobre fundos de investimento, sobre bolsa de valores, nós falamos como que alguém divide o salário bonitinho para no final das contas ele ter uma reserva de emergência e etc e tal, e Deus falou para mim assim, ó, fala sobre a parábola da vinha, e quem entender na parábola já é o suficiente para o povo prosperar. Quem entender na parábola, eu vou derramar sobre eles bênçãos sem medida. Quem entender na parábola, eu vou mostrar para eles as decisões que eles têm que tomar ao longo deste ano final e do ano que vem, para que eles possam crescer como família, crescer profissionalmente, crescer espiritualmente. E eu disse, Senhor, amém, eis-me aqui. E eu fui repassar essa parábola. Confesso que novamente eu vi essa parábola de uma forma que eu não tinha visto ainda. Vamos voltar lá para Marcos capítulo 12, versículo 1. Volta aí comigo rapidinho. Marcos capítulo 12 diz assim, olha, vou resumir. E começou a falar-lhes por parábolas. O que isso quer dizer? Jesus, nessa parábola, ele começa a ensinar de uma forma que não era para todos ouvir. Não era para todos entender, na verdade. Ele começa a ensinar de uma forma que não era para todo mundo. E a primeira coisa que a gente vê é que ele ensina por parábolas, que não é para todo mundo. A segunda coisa, ele fala assim, um homem plantou uma vinha. Quando a gente começa a entender como que é o agir de Deus em nossa vida, a gente vê que tudo que nós temos e somos vem dele. Aleluia. Quando nós olhamos para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso trabalho, a gente olha para nós mesmos e fala assim, eu pelas minhas mãos eu não teria chegado aqui. A misericórdia de Deus me trouxe aqui. A misericórdia de Deus me deu a minha esposa. A misericórdia de Deus tem cuidado dos meus filhos. A misericórdia de Deus tem me levado ao lugar que Ele quer. Nós olhamos para tudo que Ele faz e nós vemos que é mais sobre quem Ele é do que quem nós somos. Aleluia! E o texto diz assim, que o homem, a primeira coisa que ele faz, um homem plantou uma vinha. Marcos capítulo 12, versículo 1. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado. Depois que ele cercou ela de um valado, ele fundou nela um lagar e edificou nela uma torre e arrendou-a a lavradores e partiu para fora da terra. Então vamos lá, primeira coisa, parábolas, correto? Ele planta a vinha, ele cerca a vinha de um valado. Depois que ele cerca, ele coloca nela um lagar, certo? Depois que ele coloca um lagar, ele edifica uma torre. Depois que ele edifica a torre, ele arrenda tudo que ele fez. Você sabe o que é arrendamento? Arrendamento é o seguinte, olha, é como se você alugasse um terreno para produzir. E você fala assim, olha, eu não tenho condições de te pagar o aluguel não, pastor. Mas o que eu produzi na vinha, eu vou te dar uma participação de lucro daquilo que eu produzi. Se eu produzir muito, o senhor vai receber proporcionalmente. Se eu produzir pouco, o senhor vai receber proporcionalmente. Nós estamos falando que alguém plantou uma vinha, pôs o lagar, pôs a torre, cercou. No fim do processo, ele arrendou. Ele chamou os lavradores e falou assim, eu tenho algo para vocês. Só que tudo que eu quero é uma pequena parcela daquilo que foi desenvolvido neste lugar. Vocês estão conseguindo? O coração está começando a captar ou não? Só que vamos voltar. Ele planta uma vinha. A primeira coisa que esse homem faz, quando Jesus começa a falar a parábola, é o seguinte. Um homem, ele planta uma vinha.
Não foi A, nem B, nem C. Ele, com as próprias mãos, ele vai na terra e planta a vinha. E quando nós entendemos o plantar da vinha, nós precisamos entender algo sobre nós. Bate no peito assim e fala comigo assim, olha. O princípio da mordomia. Sabe o que é a mordomia? A mordomia é o seguinte, olha. O princípio da mordomia é que tudo que temos pertence ao Senhor. E Ele nos permitiu cuidar por um espaço de tempo. Nós entendemos que tudo que nós temos, os filhos que nós temos, a nossa esposa, a nossa casa, tudo pertence a Deus, mas Ele nos deu a honra de cuidar por um tempo. Isso é mordomia. É como alguém que tem uma mansão e tem um mordomo. Na ausência do dono da mansão, o mordomo é o dono de tudo. Ele responde por tudo. Ele decide por tudo, mas a mansão tem um dono. E é isso que o Senhor está querendo te falar nessa noite. Tudo que você tem, eu te dei por mordomia. E depois de um tempo, eu vou vir cobrar a responsabilidade dessa vinha. Entendeu o que é mordomia? Juan, prova. Porque essa igreja é uma igreja que zela pela palavra de Deus, amém? Então tudo que é falado nesse altar tem que estar na Bíblia. Tem que ter respaldo bíblico. Porque senão é falácia, é fantasia, é teologia de coaching. Tem que provar na palavra. Olha só o que diz no Salmos 116, 15. Diz assim, olha. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Abre para mim, por favor. Romanos 11, 33 ao 36. Abre para mim, por favor. João 15, 5. Romanos 11, do 33 ao 36. Pode ler. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O ímpio vive a vida no mundo e não sabe que até o que ele tem é do Senhor. E o dia que ele quiser tirar do ímpio e entregar ao justo, ele o fará, assim diz a palavra de Deus. Tudo que nós temos e respiramos pertence a Deus. O versículo anterior fala assim, olha, quem primeiro deu a ele para ser restituído, até o que nós entregamos nesse altar aqui, seja em oferta, em dízimo, em adoração, em louvor, em palmas, quando nós entregamos, na verdade é algo que já é dele. Aleluia. É esse o princípio. Amém? Então, entendendo o princípio da mordomia, vocês estão entendendo até aqui? O princípio da mordomia, João 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós a varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada poderei fazer. Sem mim, olha o que Jesus está falando. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem está em mim dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós que dizemos viver a palavra de Deus, precisamos estar enquadrados nesse contexto. Isso é sobre fé.
É sobre acordar de manhã e pensar assim, olha, não depende de mim o resultado do meu dia, mas eu vou fazer tudo como ao Senhor, porque tudo que eu tenho foi Ele que me entregou. Eu vou cuidar dos meus filhos como ao Senhor, porque foi Ele que me entregou. Eu vou exercer minha profissão, meu trabalho como ao Senhor, porque isso aqui foi Ele que me entregou. Sem Ele nós nada podemos fazer. Então, já está aí os princípios de administração. Mordomia, reconhecer que tudo que temos foi Ele que nos entregou. Às vezes vem um sonho no seu coração, você fala assim, eu vou fazer isso, isso, isso. Você acha que é algo seu. Mas Deus está pegando um sonho dele e colocando dentro de você. Aí você vive o sonho e parece que aquilo saiu da sua cabeça, mas o Senhor está unindo a vontade dele aos seus caminhos para que a vontade dele seja feita no final. Então, quando vier um sonho no seu coração, apresente ao Senhor. Fala para ele, Senhor, esse sonho vem do Senhor. Esse projeto vem do Senhor. Eu costumo falar aqui que é um fracasso muito grande ser um sucesso em coisas que Deus não nos mandou fazer. Quem já me ouviu falar isso aqui? Nós falamos isso sempre no Imersão. É muito difícil, no fim da vida, a gente ser um sucesso em algo que Deus não nos chamou para fazer. O Juan chegar no céu e falar assim, nossa, Juan, você arrebentou lá na terra, hein, cara? Você ganhou dinheiro, fez e aconteceu. Deixa eu te falar, não era nada disso que eu queria. Eu queria que você cuidasse da sua esposa. Eu queria que você cuidasse dos seus filhos. Eu queria que você pregasse a minha palavra. Eu queria que você fizesse as coisas segundo o meu coração e não segundo a sua vaidade. Eu queria que você tivesse vivido a mordomia em vez de correr atrás dos seus próprios interesses. Quando nós entendemos que tudo que nós temos vem do Senhor, nós paramos de viver as nossas vaidades. Nós paramos de viver as nossas dores e vivemos sabendo que a nossa dor é a dor do Senhor. A gente não fica preocupado com o casamento acabar, porque você sabe que o casamento é do Senhor. Você não fica preocupado com o filho, porque você sabe que o seu filho foi o Senhor que te entregou. Você não fica preocupado em perder o seu emprego, nem com a crise, porque você sabe que você está debaixo da mordomia que o Senhor te chamou. Quando isso acontece, seremos menos vaidosos, menos ansiosos. O que vai ser amanhã, hein? O que vai ser de mim amanhã? Não, peraí, eu sou somente um servo. Eu sou um mordomo. O que o Senhor mandar fazer, eu farei. Quando nós caminhamos assim, nós ficamos menos ansiosos. Nós temos menos depressão, menos ansiedade. Temos menos crise de identidade. Amém? Mordomos daquele que plantou a vinha. Olha só que interessante. Lá em Marcos 12, que é o nosso texto base. Então, quando ele planta a vinha, eu começo a entender que a minha vida é por mordomia ao Senhor. Isso ficou claro? Amém. O coração de todos entenderam? Amém. Amém. Quando nós entendemos que ele plantou a vinha, nós vemos a próxima atitude desse Senhor que plantou a vinha. Ele cercou-a de um valado. Quem sabe o que é um valado? Alguém sabe? Põe a imagem para mim, por favor. O Mateus vai colocar uma imagem só para você conseguir visualizar o que é um valado. Consegue ver lá? Sim. Valado é o seguinte, vou te explicar. Se faz uma vala em volta de todo o terreno. Uma vala para percurso de água, correto? Se faz uma vala, um canal, em volta de todo o terreno e dentro do valado se planta uma sebe. A sebe é essa árvore. Tem várias espécies de sebe. Mas geralmente é o seguinte, quando o pessoal não tinha muito dinheiro para cercar da forma que deveria, eles construíam um valado, que era um lugar de condução de água, dentro do valado plantava essas árvores, que elas crescem e elas são espinhosas. Quando você planta ela pertinho uma da outra, ninguém consegue entrar nem sair.
Porque por baixo tem um valado e em cima tem uma cerca viva. Tem algo vivo que cerca esse terreno. Aleluia. Glória a Deus. Estou entendendo. Estão entendendo ou não? Amém. Então esse Senhor, ele planta a vinha e faz nela um valado, que é para condução de água. E para sustentar a sebe que está sobre ela. Porque mesmo quando a chuva passar, o valado ainda consegue segurar um pouquinho da água. Isso fala daquela terra que mesmo em tempo de dificuldade, quando se tem um valado, você tem proteção e você não perde a umidade do solo. Você não perde a palavra que é a água. Amém? Mas essa cerca viva nós entendemos que é algo espiritual. Você consegue entender? Que quando o Senhor nos entrega a vinha e cerca ela de um valado, Ele está falando o seguinte: olha, eu plantei a vinha, a sua segurança é responsabilidade minha. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele fala assim: eu vou te guardar na entrada e na saída. Eu vou te guardar no seu caminho. Começa a cumprir sobre nós a palavra que está lá no Salmos 91, que diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ele é que te guarda. Eu tenho para te falar que se Ele te entregou uma família, é Ele que guarda. Por mais que as coisas saiam do seu controle, por mais que tudo pareça que foi por um caminho que você não consegue administrar, Ele é o guarda de Israel. Essa cerca não é um muro de pedra, é algo vivo. Que o vento bate, parece que é frágil, mas ai daquele que tentar entrar por esse lugar que o Senhor separou para você. Porque nós temos andado tão ansiosos com as coisas. Se o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que zela por nós. Fala comigo assim: Juan, prova. Amém, Jesus. Vamos lá em Jó capítulo 1. Eu vou te mostrar que é espiritual. O Senhor, Ele te cerca. Ele conhece os seus caminhos. Ele sabe por onde você entra, por onde você sai. Ele conhece os seus filhos, a sua família. Ele conhece o seu cônjuge. Ele conhece o que passa no seu coração. Jó capítulo 1. Deixa eu achar na minha aqui. Jó capítulo 1, nós vamos ler. Vamos ler a história toda a partir do 6. Diz assim, ó: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também quem? Satanás. Entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou tipo assim, será que Jó te serve, Deus, à toa? Versículo 10. Porventura não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, e a obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado tens aumentado na terra. Olha nessa versão, o que fala lá? Que ele está cercado de quê? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e toda a sua casa? Olha a conversa que Satanás está diante de Deus. Quando eu vou chegar lá no Jó para tocar nele, tem uma cerca viva em volta dele. Será que esse homem te serve à toa? Porque o Senhor colocou em volta dele a sebe, uma cerca viva, que eu não consigo passar. É por isso que eu estou aqui, eu vim pedir autorização. Você sabe o que acontece, né?
A sebe, amados, é essa cerca viva. Está aprovado ou não? Salmo 121. Não vamos ler o Salmo 121 não, por causa do tempo. Salmo 121, vamos. Salmo 121. Aleluia, glória a Deus. Pode ler? Pode ler. Salmo 121. Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Glória. O meu socorro vem do Senhor, do Deus do céu. Aleluia. Pode continuar. Não deixará vacilar o teu pé. Aleluia. Ele te guarda. Todo rosto pelejará. Ele que não postergará nem dominar. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Aleluia. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como é bom ter Pai, como é bom ter Deus. O ímpio está à própria sorte, nós não. O ímpio conta com a sorte. Jogue os seus dados, abra as suas cartas, nós confiaremos na palavra de Deus. Nós faremos menção do nome do Senhor. Ah, Jesus, eu preciso avançar. Aleluia, Jesus. Depois que ele cerca, vamos voltar lá correndo, todo mundo para Marcos 12. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Depois que ele cerca ela de um valado, eu estou na metade do versículo 1. E fundou nela um lagar. Você sabe o que é o lagar? O lagar era o seguinte, é tipo um bunker, sabe? É um buraco na terra que não tem luz. Você entra lá, tem uma bacia com as uvas da vinha que você colheu. Só que você pega a uva da vinha e você entra para o lagar, porque o lagar é lugar de transformação. Como nós estamos falando também de administração, o lagar é o lugar que você transforma o que o Senhor te entregou em algo que vale mais. Sabe por quê? Quem edificou o lagar? Ele. Muitos de nós temos nossas profissões, nossas tarefas, nossos ministérios, aquilo que nós fazemos. E nós caminhamos todos os dias com a caixa de uva nas costas para vender as uvas que o Senhor nos entregou. E a gente sabe assim, olha, tem um buraco lá na terra, mas eu não faço a mínima ideia do que serve. Hoje o Senhor quer te contar. O lagar é o lugar que você pega o suprimento que o Senhor te entregou e transforma em outra coisa. Você pega a uva e dentro do lagar você segura na corda e começa a pisar descalço. Só que tem um detalhe. Está encerrando o culto? Não, né? Está participando? Amém. O lagar é o lugar secreto. Fala com o seu irmão assim, o lagar é o lugar secreto. O lugar secreto é onde você transforma a uva em vinho. Porque o vinho vale mais do que a uva. Só que como que isso funciona? Você já tem as uvas, você entra nesse lugar escuro. Sabe por que é um lugar escuro e sem luz? Porque você tem que entrar lá sozinho. A sua esposa não dá conta de entrar lá com você, ela tem o dela. Os seus filhos não dão conta de entrar lá. Esse lugar escuro é onde o Senhor fala com você, só você e Ele. É quando você entra pro banheiro chorando e fala, Deus, ninguém sabe, mas eu tô assim. Eu tô com esse problema. Eu não consigo resolver, Deus.
Aí você segura na corda e começa: Deus, me ajuda a transformar aquilo que o Senhor tem entregue a mim. Me ajude a mudar a situação. Me ajude a mudar os frutos que o Senhor tem entregue a mim. O lagar é o lugar que você transforma o sonho. O lagar é o lugar que você pega a ideia da vinha e transforma num produto que vale mais, para honrar o dono da vinha. E o Senhor passa por ela e olhando assim: será que ele descobriu para que serve o lagar? O lagar se cumpre aquilo que está em Mateus 6. E quando orares, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala para o seu pai que está em secreto, porque ele que está em secreto te recompensará em secreto. Volte a sonhar. Volte a sonhar. O que o Senhor falou para você fazer que você deixou o lagar de lado? Volte a sonhar. Talvez você tenha um sonho de dar um recurso melhor para sua família. Talvez você tenha um sonho de estar em cima do altar ministrando, tocando um instrumento. Talvez Deus lá atrás te chamou para fazer algo, mas você parou de entrar no lagar. Volte a sonhar. Volte a entrar neste lugar. Não é fácil, é escuro, é frio, não tem luz, mas você sabe que quando as uvas fermentar, o aroma suave sobe, e você sabe que o vinho está pronto. Amém? Entendeu o que é a vinha? Muitos de nós temos parado de orar em casa. Sabe por quê? Nós paramos de crer no lagar. Nós paramos de crer na transformação, não é verdade? Seja sincero, o seu coração está na posição correta para ouvir a palavra de Deus? Muitas das vezes nós abandonamos o lugar onde nós nos dobramos e falamos assim: Paizinho, eu preciso transformar essas uvas em outra coisa. Você que tem uma empresa, uma ideia, transforme as caixas de uva em vinho. Amém? O lagar é esse lugar secreto. O lagar é o santo dos santos. A outra coisa que ele vai fazer, olha, edificou um lagar e fundou nela. O que ele funda nela? Vocês estão comigo aqui ainda? O que ele funda nela? Uma torre. Fala com seu irmão assim: para que será? Para que será? Cutuca ele aí. Fala com ele assim: ó, eu entendi o plantio da vinha e das uvas. Fala com ele. Eu entendi para que serve o lagar. Agora eu preciso saber da torre. Sabe o que é a torre? Administração. Não adianta pegar os produtos e transformar se a gente não tiver administração. Você pode ser o melhor empresário para produzir com criatividade. Se você não tiver administração, por que a torre é administração? Porque é o lugar que você tem a capacidade de sair do plano que você está da vinha e subir para um lugar mais alto e observar melhor tudo o que está acontecendo ali dentro. Fala comigo assim: Juan, prova. Jacó, em determinado momento, ele sobe por uma montanha, ele faz um travesseiro de pedra, e ele tem um sonho de uma escada que liga a terra ao céu, e os anjos descem e sobem por ela. A torre é a sua capacidade de acessar as regiões espirituais e pegar o que está lá. Uma prova, Mateus 18, portanto, tudo que ligares na terra será ligado no céu. A torre é a capacidade de acessar no mundo espiritual tudo isso. Eu acho que muita gente não pegou essa. Vamos parar no lagar? Vocês querem parar no lagar? Você tem autoridade no mundo espiritual. Você tem autoridade nos ares. Você tem autoridade para mandar embora os espíritos maus. Você tem autoridade para subir na torre e dizer:
para os espíritos ruins abandonar os seus familiares. Você tem autoridade para subir no mundo espiritual e pedir aos anjos que tragam as bênçãos que estão nos celeiros, nas regiões espirituais, e depositem aqui na terra. Só que quase ninguém faz isso. Eu imagino os anjos nas regiões espirituais assim: olha, a Val está lá rica, por que ela não vem buscar? Sendo que basta uma ordem quando ela sobe na torre para que a gente desça com as bênçãos e deposite. Aleluia! Nas regiões, a Bíblia diz, Ele já nos deu toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Tudo já está liberado. Ei, sobe na torre. A torre te ensina a ver. A torre em casa, geralmente é a mulher, tá? Eu provo na palavra, mas nós já estamos atrasados. A mulher, muitas das vezes, ela consegue ver algumas coisas que o marido não está vendo. Quando a gente sobe na torre, a gente começa a ver por onde que as raposinhas estão tentando entrar, porque a palavra diz que o que destrói as plantações são as raposinhas. Quando eu subo na torre, eu consigo enxergar e falar para o filho assim: olha, não vai por esse caminho, não é para ir. Aí o filho não entende, mas o pai dele está lá no alto da torre: filho, não vai. Você está vendo com olhos de filho, eu estou vendo de cima da torre. Precisamos subir na torre, acessar o mundo espiritual, acessar as regiões celestiais. Sabe por que muito principado e potestade tem dominado os bairros, escravizado os jovens? Sabe por que muita coisa ruim tem acontecido no mundo? Porque a autoridade no mundo espiritual é nossa e nós estamos, calados. Para finalizar, depois que ele edificou a torre, o que ele faz? Ele arrenda a torre. Só que muitos de nós temos estado com o coração endurecido nesse sentido. Aleluia. O arrendamento é o seguinte: o pastor me entregou para administrar o terreno, mas ele tem a participação. E você sabe que Deus só falou para você assim: ei filho, eu só quero um pedacinho. A vinha é minha, a terra é minha, a torre é minha, o lagar é meu, tudo é meu. Pode ficar com tudo, eu só quero um pedacinho. Eu só quero provar o gostinho da uva. Você sabe o que é isso? As nossas ofertas e os nossos dízimos. Vou te explicar como que tem sido e o Senhor falou comigo. É tipo assim: o pastor me cedeu um terreno para me plantar, correto, pastor? Ele virou para mim e falou assim: planta aqui o que você produzir, eu estou com você em 10%, em 1%. Correto? Só que o pastor, ele vê todas as coisas. Ele vê lá que os campos de uva estão, lotados. Ele consegue ver o Juan descendo para o lagar com caixa de uva e saindo com garrafas de barris de vinho. Só que termina o mês, acaba o ano, sei lá quando. O pastor vem e fala assim: ô Juan, eu vim pegar a minha parte. Aí eu falo para o pastor assim: nossa, pastor, o senhor não vai acreditar. O inimigo está furioso. Vem no próximo mês. Eu prometo que no próximo mês eu vou ofertar. Eu prometo que no próximo mês eu vou levantar as minhas mãos e render adoração, porque louvor é feito por oferta também. Aleluia. Eu prometo que na próxima vez, pastor, eu vou me dobrar e vou me entregar. Mas o Senhor viu a vinha assim. E aí depois nós perguntamos: Senhor, em que nós temos te roubado? O arrendamento é onde Deus tem participação. Não tem como nós dizermos assim: a minha casa é do Senhor, o meu filho é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Mas na hora de entregar o que é do Senhor ao Senhor, a gente esconde. Amém? É difícil essa parte, mas eu sei que muita gente pegou. Depois você leia Provérbios capítulo 3 em casa. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias da sua fazenda. Então transbordarão os seus celeiros e transbordarão os seus lagares. Nunca esquecendo, um coração correto nunca esquece.
porque não é nosso. Às vezes Deus está nos pedindo um cacho de uva, irmãos. Ele deu a vinha, Ele deu tudo, Ele deu a saúde, Ele protegeu, Ele cercou, Ele fala assim: aqui, filho, deixa eu provar um pouquinho, me dá a primícia. A primeira uvinha que nascer você pode me entregar, mas a gente esconde. A gente finge que não é com a gente. A gente finge que o Senhor não nos está pedindo. E se você ler esse texto depois em casa todo, você vai ver o que os lavradores fizeram. Amém? Fique sobre os seus pés.